Começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre esta informação confirmada pelo Edmilson Pinheiro na sua entrevista ao pessoal do Sintonia Esmeraldina. Muito obrigado aí, rapaziada, que ele garantiu o seguinte: além do zagueirão o Gaston Susso, já falei sobre ele, aquele argentino do Platense, canhoto, 32 anos de idade, um outro zagueiro esteve na mira do Goiás, fez inclusive exames médicos, porém não houve tempo hábil para a assinatura do seu contrato. Foi isso que garantiu o Edmilson Pinheiro. Além dessa procura do zagueiro, o Gaston Susso, que entrou dentro dessa história, né? Ele fez os exames, não teve ali o tempo hábil, o Goiás ainda não tinha certeza a respeito da sua recuperação física. O outro zagueiro também argentino, procurado na última janela de transferências, e até mesmo desse tempo hábil, né, já que a janela se encerrou no último dia 4 de abril e agora só reabre no futebol brasileiro, né, principalmente para as negociações do exterior, no próximo dia 3 de julho e vai até o dia 2 de agosto também, quando o Goiás terá uma outra oportunidade para buscar, se não esses próprios, os mesmos jogadores, ou até mesmo outros atletas, né, à disposição no mercado da bola. Em relação, por exemplo, a esse nome, não consegui confirmar, de fato aqui no Campeonato Argentino eu fui em algumas partidas, tem sim bons zagueiros, inclusive depois quero fazer um vídeo também sobre opções, né, para a zaga do Goiás, tanto aqui no futebol argentino, quanto também nas opções no cenário sul-americano. Se você tiver uma indicação, pode deixar aqui embaixo também nos comentários. E sobre esse nome ainda não tenho a certeza, mas pelo menos a gente pode colocar nesse mesmo raciocínio. Dois zagueiros argentinos, né, procurados pelo Goiás nesta última janela de transferências. Sobre o Gaston Susso, ele que era um pouco mais experiente, 32 anos de idade, no momento ele tinha 31, né, acabou completando 32 agora neste último mês de março. A primeira tratativa do Goiás, segundo informações do repórter o Mário Ramos, valeu demais aí ao Mário, o Goiás queria apenas um empréstimo do jogador com uma opção de compra ao final da temporada. Inicialmente seria só um empréstimo, mas o Platense olhou ali aquela situação, ele foi titular, por exemplo, no último ano no Campeonato Argentino, sendo um grande destaque, não faria sentido, por exemplo, você emprestar ele, perder o jogador de graça apenas por um empréstimo. Como ele tem contrato até o final deste ano também de 2023, não faria muito sentido. Até que o Goiás tentou essa opção de compra ao final do seu contrato, mas ainda não daria, por exemplo, uma garantia financeira entrando, né, nos cofres do clube argentino. Em 2023 também ele teve 11 partidas com um gol marcado, então até mesmo a diretoria do Goiás ficou ali com receio a respeito, por exemplo, de uma compra de um jogador com idade um pouco mais avançada e que agora recentemente também teve uma grave lesão. Essa lesão aconteceu ainda na metade do mês de abril, ele teve uma torção ali no tornozelo, teve que passar por alguns pequenos procedimentos, né, ali na região e ficou um tempo afastado, tanto é que ele voltou aos gramados apenas no final do mês de abril. Não foi nada muito sério também, eu inclusive fui numa partida do Platense contra o Instituto de Córdoba, né, ele ficou ali no banco de reservas, já entrou nos minutos finais, mas quando retomou a titularidade no Platense, não conseguiu, por exemplo, ter aquele mesmo desempenho das suas partidas. Depois dessa lesão, ele participou de mais 3 duelos, todos eles como titular, porém ficou ali 4 vezes também no banco de reservas, sem sequer, por exemplo, participar de nenhum minuto da partida. Então o jogador acabou perdendo um pouco de espaço no Platense, equipe que vem fazendo aí a sua 5ª temporada consecutiva na primeira divisão argentina, tendo o Gaston Susso uma grande referência, já foi assim no ano passado, no Campeonato Argentino também nessa atual temporada, em 2023, ele começou muito bem ali nas partidas mais difíceis, né, teve um jogo contra o Independente que ele jogou muita bola, contra o Nils, contra o Boca Juniors, contra o Platense, contra o Talheres, ele fez ali excelentes partidas, sempre tendo uma avaliação, por exemplo, no SofaScore acima de 7, mas teve essa lesão, essa procura também do Goiás, enfim, quando ele voltou, acabou fazendo partidas irregulares. E o Platense também vivendo um momento um pouco mais delicado, o Gaston Susso ficando mais no banco de reservas. Também acharia uma boa contratação, mas sem envolver, por exemplo, uma grande quantia financeira. Se for, por exemplo, um empréstimo curto, até dezembro, apesar que o seu contrato também lá no Platense já se encerra agora, né? Então ele poderia, por exemplo, assinar um pré-contrato visando o ano que vem. 32 anos, não tem, por exemplo, uma carreira muito grande em relação a números, né? Dá para dizer que ele teve basicamente só 3 temporadas completas na sua carreira, com mais do que, por exemplo, 20 atuações. Então é muito pouco, né, para um zagueiro de 32 anos. Mas se fosse, por exemplo, um empréstimo pagando R$200 mil, mais, por exemplo, o seu salário, né, daqui até o final do ano, seria uma alternativa assim, muito interessante para a zaga alviverde. Canhoto, 1,90 m de altura, faz muito bem aquela saída pelo lado esquerdo, é muito forte fisicamente, nas antecipações também. Gostei do que viu o Gaston Susso e também pode fazer tranquilamente uma função como um terceiro zagueiro, né? Ali pelo lado esquerdo do gramado também, se destaca principalmente nesta bola aérea. Vive um momento delicado, o Campeonato Argentino um pouco pior do que o Campeonato Brasileiro, não é tudo isso, apesar da fase econômica da Argentina.
o campeonato aqui ele tem um nível parecido, não é nenhum absurdo se você olhar, por exemplo, o campeonato argentino com o desempenho, por exemplo, das equipes do futebol brasileiro, pelo menos, digamos, aquela do mesmo patamar do Goiás, né? Ali, vamos supor, a equipe da 14ª colocação, 15ª, proporcionalmente falando, né? Não chega a ser, por exemplo, um grande absurdo, apesar que na questão financeira, os jogadores da Argentina recebem muito menos, né? Então pode sim ser alternativas interessantes para a metade do ano. O próprio Gastão Susso também, que vem tentando recuperar, né, o seu bom futebol nessa atual temporada, jogador que tem passagens pelo Arsenal de Sarandi, Atlético de Rafaela, Godoy Cruz e muito mais. Quero saber a sua opinião aqui embaixo também sobre esse zagueirão. Pelo menos o que a gente sabe, né, o nome que foi procurado pela direção alviverde, o Gastão Susso. O outro ainda vou procurar.